Já. Na aula de hoje iremos falar sobre movimentos emancipacionistas no Brasil, né? Então vamos lá. Que movimentos foram esses? O que reivindicavam? O que queriam, né? Quais objetivos? Qual o desfecho desses movimentos? Então na aula de hoje eu irei falar sobre a Conjuração Mineira, tá? Vamos entender mais. Visavam o quê? A autonomia da colônia ou partes dela. Sabemos que nesse período o Brasil era colônia de Portugal. Então toda a produção, toda a extração de ouro ia para Portugal. Todos os lucros ficavam com Portugal. Aqui restava algumas atividades econômicas que não traziam grandes lucros à colônia. Né? Então visava a autonomia da colônia ou partes dela. Surgidas do sentimento de alteridade, né? Os colonos são diferentes dos portugueses, né? Inspirados por ideais iluministas ou ideias iluministas e por movimentos como a Revolução Americana. Então a independência aí das 13 colônias influenciou diretamente, sim, os movimentos emancipacionistas aqui no Brasil, né? Nós temos também a independência do Haiti e a Revolução Francesa. Então foram movimentos em cadeia que incentivaram, sim, os colonos aqui, os colonos brasileiros, a declararem aí, mais na frente, declarar até a independência do Brasil, né? Então todos esses eventos estão ligados, né? São exemplos de movimentos emancipacionistas. Conjuração Mineira, de 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, né? Tanto é que os ideais do iluminismo vieram parar na colônia, né? Através de pessoas que viajavam e traziam as ideias para cá. Conjuração carioca, conjuração baiana, né? E conspiração Suassunas, que nós não iremos ver nesse livro, e Revolução Pernambucana. Então, irei falar sobre a Conjuração Mineira e nas próximas aulas sobre a Revolução Pernambucana. Movimentos emancipacionistas também foram movimentos que trouxeram aí uma liberdade, uma certa liberdade à colônia, mas ainda não foi a independência do Brasil. Foram movimentos que antecederam a independência do Brasil. Os conjurados pretendiam criar uma república nas Minas Gerais, né? Podendo se expandir para outras regiões da colônia. Então, Minas Gerais era o centro da extração do ouro, era de lá onde tinha toda a administração, a intendência das minas, que era um órgão do governo de Portugal, e onde tinha todo esse sistema econômico, né, de estar observando as atividades ligadas aí ao ouro. Né? O ouro era quintado e levado para Portugal, né? Era feito as barras de ouro para poder serem lançadas aí ao mar e entregues aí aos portugueses. Inspiravam-se nas ideias da Revolução Americana. Então essa revolução que trouxe a independência das 13 colônias incentivou completamente os ideais dos colonos aqui. Queriam a capital de São João del Rei e nesta cidade pretendiam fundar uma universidade. O movimento da Conjuração Mineira, ele foi um movimento de elite, né? Na verdade, as pessoas que participaram do movimento, eles queriam uma mudança. Eles queriam, na verdade, que o Brasil deixasse de ser uma colônia. E mesmo que isso fosse feito aos poucos, mas eles queriam uma mudança urgente, né? Não havia consenso em relação à escravidão, então a proposta era mantê-la. Então, um dos objetivos, né, além de criar uma república no Brasil, fundar uma universidade, eles também não tinham consenso com relação à escravidão. Então, eles mantinham aí a ideia da escravidão. Então, nesse momento, não estava nenhuma luta abolicionista. Foi criada uma bandeira com o dístico Libertas Quae Seratamen, liberdade ainda que tardia. Esse era o lema dos inconfidentes, dos revoltosos, das pessoas que queriam essa mudança na colônia. Ano 1789, como eu havia dito, mesmo ano da Revolução Francesa. Apesar da queda da produção aurífera, né, a coroa portuguesa mantinha uma pesada carga fiscal. Essa carga fiscal era cobrados muitos impostos, né, aos colonos. Essas pessoas trabalhavam duro, tinham escravos para poder fazer a extração do ouro, né, mas mesmo assim pagavam altos impostos, o que levou aí à derrama, né. A coroa alegava que a culpa era do contrabando,
Também nós temos evidências de contrabando de ouro naquela época, né? Muitas pessoas escondiam ouro aí dentro de santos, né? Por isso que nós temos o ditado hoje que fala do santo do pau oco, porque dentro das imagens de santos eram encontrados aí diversas barras de ouro, pepitas escondidas, e as pessoas que eram pegas com contrabando eram presas e poderiam ser mortas também pela Intendência das Minas, né? Que era o órgão da época. Como foi que aconteceu essa derrama? O que foi essa derrama? Então foi essa cobrança à força desses impostos aí pela coroa portuguesa às pessoas que deviam, né? Vamos lá. Os homens bons deveriam completar o que faltassem das 100 arrobas anuais de ouro, né? Que equivalia a 1.500 quilogramas de ouro pré-estabelecidas. Eles deveriam pagar e completar essa meta que Portugal tinha com o ouro aqui, o ouro encontrado no Brasil. Como eles não conseguiram bater essa meta, eles impunham aí a derrama, que foi um movimento de cobrança abusiva, né? Eles invadiam casas, tomavam propriedade das pessoas, levavam as pessoas presas, torturavam essas pessoas, e muitos foram também, tiveram suas vidas ceifadas aí nesse movimento da derrama. A pressão da metrópole alimentou a revolta conhecida como Conjuração ou Inconfidência Mineira. Né? Nós temos local, inspiração, independência dos Estados Unidos, e os participantes nós temos as classes médias urbanas, né? Militares, padres, comerciantes, estudantes, professores, funcionários públicos, a elite e proprietários das minas de ouro. Então essa era no caso as pessoas que faziam parte desse movimento. Então essa revolta ela não foi de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Então eram classes importantes que participaram desse movimento. Os escravos não participaram, as camadas mais populares, os pobres, não participaram desse movimento. Esse movimento estava ligado a essas classes médias, ok? Eu espero que você tenha entendido, né? Na próxima aula, vamos ver também, na próxima aula a gente vai ver a conjuração baiana e a pernambucana. Vamos entender como foi o desfecho da conjuração mineira, né? A notícia sobre as pretensões dos revoltosos começou numa dura perseguição aos seus líderes, né? A maioria pretendendo a diminuição da pena delatou o movimento. Nesse movimento da conjuração, eles tinham várias reuniões secretas que faziam entre essas pessoas, essas camadas que eu acabei de falar. Eles se reuniam para delimitar ações aí da Inconfidência, né? Mas o movimento ele foi sufocado por Portugal. Por quê? Porque tivemos aí um delator do movimento. Com medo, ele delata o movimento e o movimento é sufocado, né? Os líderes ficaram presos, alguns até por 3 anos. Muitos foram perdoados, poucos foram exilados e um morreu. Quem morreu? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Tiradentes, na verdade, ele serviu como exemplo para as pessoas. Porque o exemplo de que as pessoas não deveriam repetir a mesma coisa que ele fez, né? Que era peitar Portugal, peitar a coroa. Então, ele foi morto, foi executado, esquartejado e colocado em praça pública para servir de exemplo. Esse tipo de morte de esquartejamento era muito comum, inclusive até na França, durante o período de terror. Esse movimento ficou esquecido até o final do século XIX, onde foi resgatado pelo governo republicano. Então, hoje nós homenageamos esses líderes, a princípio também o mais importante, que foi o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Eu espero que você tenha entendido. Até a próxima aula.